nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos vivendo o 19º domingo do tempo comum e continuamos a leitura do capítulo 6 de São João. Hoje, dos versículos 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque ele havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. É palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, estamos continuando a leitura do capítulo 6 de São João, um dos mais importantes, em que Jesus se apresenta como pão vivo descido do céu, depois de ter multiplicado os pães, depois de ter caminhado sobre as águas. Jesus então começa um diálogo, deste diálogo um grande sermão, um discurso de Jesus sobre o pão vivo descido do céu. Lembremos-nos que o Evangelho é sempre autorrevelação de Jesus. O Evangelho tem um único objetivo: nos apresentar Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus? Eis a grande questão. Quando Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu dos céus, os judeus começam a murmurar: mas como desceu do céu? Conhecemos seu pai, José, conhecemos sua mãe, Maria, conhecemos ele como criança, como ele desceu do céu. Aqui está a grande questão. E nós sabemos, pelo Evangelho todo e pelo que o Senhor Jesus nos apresenta neste momento, sim, ele é filho de Maria, mas por obra do Espírito Santo. Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sim, nasceu como uma criança, viveu como criança, em tudo semelhante a nós, seres humanos, menos no pecado, porque Ele é Deus. E aqui está essa murmuração dos judeus, como também murmuraram contra Moisés e contra Deus lá no deserto, por causa do maná. Pois bem, essa murmuração deve levar-nos não à descrença, mas à verdadeira fé, a reconhecer que aquele que pode multiplicar os pães não é alguém deste mundo, mas desceu dos céus, veio do Pai, se encarnou no seio da Virgem Maria. Recordamo-nos dos primeiros versículos do evangelista São João, o nosso evangelista de agora. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada foi feito de tudo aquilo que existe. É Jesus que vai se revelando aos poucos. Não, ele não é o filho de José, como os judeus pensavam. Ele é filho de Maria, ele é filho de Deus. Por isso, pode realizar multiplicação de pães, de peixes, caminhar sobre as águas e pode se apresentar. Sim, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que desceu do Pai, Ele mesmo, Cristo Jesus, nosso Senhor. É o pão vivo, verdadeiro, descido dos céus. Vossos pais, diz Jesus, comeram o maná no deserto, mas morreram. Quem come deste pão não morrerá, mas terá a vida eterna. E frisa Jesus: eu sou o pão vivo descido dos céus. Como é importante esta caminhada de fé, pouco a pouco, percebendo quem é Jesus. A identidade de Jesus. Este é o objetivo dos evangelistas, nos apresentar quem é Jesus. E então, logo no final, Jesus, no versículo 51, faz o passo do pão para o seu corpo e o seu sangue. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão vivo descido do céu, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Aí então nós entendemos, é o discurso eucarístico. O pão foi multiplicado, mas ele era um sinal que apontava para um outro pão, a Eucaristia. E na noite anterior à sua morte, Jesus vai dizer: tomai e comei, isto é meu corpo, tomando nas mãos um pedaço de pão, e o mesmo fará com o vinho, isto é o meu sangue. Meu querido irmão e irmã, é importante que você leia os versículos seguintes, porque no domingo que vem celebraremos a Assunção de Nossa Senhora. Então, teremos um outro evangelho, mas os versículos seguintes são muito importantes para entendermos o mistério da Eucaristia. Jesus não é alguém comum, igual a nós. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. Aquele que multiplicou os pães e os peixes, aquele que caminhou sobre as águas, pode nos dar o seu corpo em forma de pão. É o milagre contínuo da Eucaristia que nós recebemos em cada Santa Missa. E a primeira leitura deste domingo, tão profunda e bonita, do primeiro livro dos Reis, o profeta Elias, desanimado, cansado, diz a Deus: Senhor, agora basta, não aguento mais, tira minha vida. Como nós também experimentamos ao longo de nossa caminhada: agora basta, Senhor, é demais o sofrimento. E então um anjo do Senhor lhe traz pão e lhe traz água. Levanta-te, Elias, come, o caminho é longo. Na verdade, aquilo de Elias prefigurava, como também o maná, o pão da eternidade no Novo Testamento, que é Cristo na Eucaristia. Agradeçamos ao Senhor pelo dom de podermos nos aproximar dele, Cristo, presente na Eucaristia. Eu sou o pão vivo, descido dos céus, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa semana da família para todos vocês.